Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos e queremos agradecer pela presença de todos vocês nesse primeiro simpósio de ensino religioso do Espírito Santo. Nossa intenção é promover simpósios e encontros como esses muitas outras vezes, inclusive com a publicação das palestras e de tudo aquilo que vai ser debatido nesses simpósios. Eu queria não apenas agradecer, mas também fazer a composição da mesa. Depois tem algumas orientações e alguns avisos. Em primeiro lugar, eu queria chamar o professor José Adriano Filho, que é um dos preletores do nosso simpósio, para sentar aqui, por favor, professor. O professor Júlio Zabatiero também vai se juntar a nós. Professora Priscila Rodrigues, por favor, se juntar também, vai ser uma das responsáveis por um dos seminários. E nós teremos outros que ainda não estão aqui, a professora Regina Sanches, que é a nossa coordenadora de extensão, ela é responsável pela organização desse evento, e o professor Sidney Sanches, professor José Bittencourt também ministrará um dos seminários. Teremos um seminário também com coordenadoras da Secretaria Municipal de Educação aqui de Vitória, a professora Nilceia, e o professor João Décio Passos, que é professor da PUC de São Paulo, vai estar fazendo as palestras de amanhã à noite pelo sábado de manhã, e no sábado pela manhã. Queria convidar também para compor ainda a mesa representantes do CONERES, o Conselho de Ensino Religioso do Estado do Espírito Santo. Primeiro a sua presidente, a irmã Rita, por favor, e a doutora Ruth Tavares, que é membro do CONERES e tem uma longa história aí de ensino religioso, de luta e de defesa do ensino religioso aqui no nosso estado, e para nós é uma honra muito grande receber a doutora Ruth aqui. Por que estudar a epistemologia do ensino religioso? Nós sabemos que as posições mais distintas nós encontramos na área de educação em relação a esse assunto, que, a nosso ver, é um assunto tão importante. Podemos destacar pelo menos duas dessas posições. Em primeiro lugar, ou de um lado, nós temos aqueles que são contra o ensino religioso na escola pública. E normalmente são contra por pelo menos três motivos. Primeiro, porque entendem que religião é uma questão de fórum íntimo e, portanto, não deveria ser abordado na escola. Segundo, porque a nossa Constituição Federal garante o direito à liberdade religiosa, à liberdade de consciência e à separação entre igreja e Estado. E, finalmente, porque, historicamente, o que se fez no Brasil, o que tem sido feito no Brasil em termos de ensino religioso, é, de modo geral, um destaque de uma determinada visão religiosa como detentora da verdade. Quer dizer, a utilização do ensino religioso ou do espaço público como um espaço de catequese, né, de doutrinação, né? Então, são contra por causa disso. Por outro lado, tem aqueles que defendem o ensino religioso, mas defendem esse tipo de ensino religioso. O ensino religioso proselitista, o ensino religioso confessional, querendo se aproveitar do espaço público para usar uma linguagem tipicamente das igrejas para ganhar almas. Então, nós temos essas duas posições extremas. O que nós queremos propor é uma espécie de via média ou de terceira via, uma alternativa, melhor dizendo, que pode ser que desagrade a uns e outros, né? Que via é essa e que proposta é essa? É uma proposta que se baseia no seguinte fato: o fato de que o fenômeno religioso, ele é um fenômeno dado, ele está aí, ele existe. E aqui nós não estamos discutindo a ideia de existência de Deus, se Deus existe, se Deus não existe, se nós somos crentes, se nós somos ateus. Não, isso não vem ao caso. O que está se afirmando é que existe um fenômeno que nós chamamos de fenômeno religioso, e ele está aí. Então ele merece uma reflexão. E esse fenômeno, ele é um elemento constitutivo da sociedade humana, reconhecido tanto por antropólogos quanto por sociólogos, psicólogos, filósofos. Ele é constitutivo de todas as sociedades, das mais primitivas às mais modernas. Ora, uma vez que esse elemento é um elemento dado, é um elemento que está aí, e se a escola é um espaço de reflexão sobre os elementos da vida,
Logo, nós entendemos que a escola deve ser o espaço que, dentre muitas outras coisas, se reflita também sobre esse elemento que está presente na sociedade. Então eu gostaria de defender ainda que nós poderíamos usar a expressão preferida do professor Faustino Teixeira, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, quando ele se refere ao ensino religioso como ensino do religioso. Quer dizer, não é ensino de uma determinada religião, de uma determinada igreja, mas é um ensino acerca do fenômeno religioso. E qual é o lugar desse fenômeno? E, obviamente, existe uma especificidade, porque uma outra confusão que se faz entender ensino religioso como aquelas antigas disciplinas que tínhamos na escola, como é que é? ESB, a SPB, moral e cívica, esse tipo de coisa. Na realidade, existe uma especificidade do fenômeno religioso. Quer dizer, o ensino, provavelmente, ele vai abranger questões de ética, questões de moral também, mas não deve se resumir a isso e se restringir apenas a isso. Esse fenômeno religioso, naturalmente, ele se expressa das mais variadas formas. Ele se expressa, por exemplo, na matriz cristã, se expressa através das religiões afros, das religiões indígenas, das religiões orientais. Então, um ensino religioso, ele deve visar, portanto, a construção de cidadania, né? É a construção da sociedade, é uma contribuição a mais na estruturação da sociedade, né? Quer dizer, na medida em que é uma reflexão que também constrói cidadania, ele leva em consideração todas essas suas versões, todas as suas vertentes, e defendemos, portanto, a importância desse componente curricular autônomo dentro de um sistema educacional que seja humanizador. Quando a gente diz um sistema educacional que seja humanizador, um sistema educacional que não se curve às exigências e muitas vezes preconceitos positivistas que desconsideram a importância da reflexão e elaboração do saber em torno de temáticas que não sejam tecnológicas e empíricas. Quer dizer, como a vida não se resume a essas coisas empíricas e tecnológicas, como a vida é muito mais complexa e abrangente do que isso, cabe a reflexão sobre outros temas que não tecnológicos. Um deles, o fenômeno religioso, a questão religiosa. Eu dou essa palavra apenas como uma introdução e como uma provocação, talvez, porque creio que de hoje, a partir da palestra do professor José Adriano, passando pela palestra do professor Júlio Zabatiero, os seminários que teremos amanhã, as comunicações também de trabalhos dos alunos aí da pós-graduação e das palestras do professor João Décio, eu creio que essas questões serão debatidas, divergências vão acontecer, diferenças de opiniões, e é bom que elas surjam, é bom que elas aconteçam. O dissenso ele é necessário para a construção de um saber que não seja impositivo, mas que seja fruto de diálogo, de muitas contribuições. Esse é o nosso desejo, que seja aí um período de hoje até sábado, um período enriquecedor para todos nós que somos professores. Queria passar a palavra para o professor José Adriano, para que ele fique à vontade para a sua palestra, por favor. Boa noite a todas e todos. Queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês nesta noite. Também agradeço à Faculdade Unida pelo convite. Também digo que é com temor e tremor que eu estou aqui para abordar este assunto com vocês. É um assunto, eu acho que importantíssimo, como destacado aqui no folheto que fala sobre o primeiro Simpósio de Ensino Religioso do Espírito Santo. Epistemologia do ensino religioso, propostas e variantes. E a parte que me foi solicitada está relacionada com o contexto do ensino religioso, uma descrição do cenário religioso brasileiro. Existe uma expressão muito famosa na pesquisa sociológica no Brasil, é uma expressão muito simples, mas que diz: no Brasil, religião é notícia. A gente sabe que é notícia, tanto que ela está bastante em evidência nesses últimos dias que antecedem o segundo turno das eleições. Não quer dizer que seja tão determinante, mas ela é presença importantíssima e está na mídia. Para abordar essa temática
do contexto do ensino religioso no Brasil atualmente, e especificamente o cenário religioso brasileiro hoje, eu queria começar falando um pouco sobre o campo religioso, e para depois falar sobre o campo religioso brasileiro, né? Esta questão de campo religioso, ela é bastante tradicional nos estudos de religião, e ela foi cunhada pelo pesquisador francês Pierre Bourdieu, num livro famoso chamado Economia das Trocas Simbólicas. Ele tem um capítulo sobre o campo religioso. E ele define, ao falar de campo religioso, essa expressão ela está relacionada com a existência de mundos relativamente autônomos em sociedades diferenciadas, onde se originam acontecimentos entendidos como séries causais independentes ligadas a diferentes esferas de necessidades. Trata-se de subespaços sociais, com jogos que têm alvos sociais particulares, com interesses que podem ser desinteressantes ao mundo exterior. No interior deles, há lutas para a definição do jogo e dos trunfos para dominá-lo. Nesse sentido, quando Bourdieu fala de campo, ele fala de campo jurídico, campo artístico e o campo religioso. São esferas com especificidades, né, que independem muitas vezes dos fenômenos econômicos, políticos, né? Então, o campo religioso, para Bourdieu, é aquele em que os bens religiosos estão em jogo, havendo nele lutas pelas maneiras de desempenhar os papéis determinados pelo próprio jogo. Nele manipulam-se visões de mundo na elaboração de estruturas de percepção do mundo, palavras, princípios de construção da realidade. Então, a religião tem, nessa perspectiva, um caráter de linguagem. É um sistema simbólico de comunicação e de pensamento. Todo mundo sabe a importância da religião como um elemento fundamental na construção dos sistemas simbólicos da cultura, nas diferentes semioses culturais. Então, subespaço social de produção e circulação de bens simbólicos religiosos, o campo religioso está, assim, sujeito a regras específicas que o configuram nas práticas. Ele é o conjunto das relações que os agentes religiosos, que Bourdieu chama de especialistas da religião, sacerdotes, profetas e magos, mantêm entre si no atendimento à demanda dos leigos e à produção de sentido religioso para a existência de um grupo. Então, com respeito às especificidades do campo religioso brasileiro, precisamos perguntar pelos processos de formação histórica do campo e de seus hábitos religiosos. Colocar numa perspectiva histórica o fenômeno religioso atual como algo que tem uma autonomia relativa, um subespaço sociocultural que possui sua lógica própria, sua historicidade e que não pode ser reduzido a fenômenos econômicos ou políticos. Então, esta é uma espécie de autonomia do religioso, que foi mencionada há pouco, né? No caso brasileiro, para falar sobre o campo brasileiro, campo religioso no Brasil, é necessário, então, considerar a existência de um espaço de produção e circulação de bens simbólicos religiosos com autonomia relativa em relação aos demais espaços sociais, onde os bens que circulam são de outra natureza. Por exemplo, os bens econômicos, os bens artísticos. Então, uma primeira questão que se coloca é a seguinte: ela está relacionada com o processo de surgimento desse espaço, sua constituição e sua formação histórica. Então, nesse sentido, para a gente compreender a história do campo religioso brasileiro, a gente tem que retornar às etapas de formação deste mesmo campo religioso brasileiro. E um primeiro momento da formação do campo religioso brasileiro se dá no período colonial brasileiro.
No Brasil colonial, ocorreu um espaço de hibridização e fluxos de sentido entre a religião católica dos portugueses e as crenças e práticas religiosas dos indígenas e dos africanos. Então, trata-se do resultado, por um lado, da ação relativamente frágil da religião católica oficial. Sabe-se que no período colonial brasileiro, a Igreja Católica majoritária, dominante, ela não tinha condição de atender o Brasil na sua extensão. Então havia, de uma certa forma, embora fosse dominante, né, ela não conseguia, havia uma certa fragilidade nesse sentido, né? Então a presença escassa de sacerdotes no território brasileiro e o regime de padroado que subjugava a igreja à coroa, de certa forma, engessaram a atividade do catolicismo oficial, deixando grande liberdade a inovadoras recriações locais e grupais de práticas e crenças religiosas. Além disso, né, explodiu também a abundância de práticas religiosas. O catolicismo ibérico medieval, repleto de heranças pagãs, a religiosidade doméstica nas residências e capelas privadas, muitas vezes distante do controle de especialistas, os muitos cultos aos santos, enfim, uma curiosa intimidade com o sobrenatural. Os calunduns, né, são as práticas de adivinhação próprias da cultura negra. Existe um livro escrito por uma pessoa que estudou com os jesuítas, mas não chegou a ser jesuíta, publicado em 1728 no Brasil. Ele imagina uma personagem que sai da Bahia e vem até Minas Gerais visitar as minas de ouro. E ele vai se deparando com espaços que ele utiliza para ensinar a doutrina católica de acordo com o modelo tridentino. E ele fica extremamente horrorizado quando, numa fazenda, à noite ele ouviu uns batuques, ele ouviu umas músicas diferentes, e ele pergunta no outro dia para o senhor da fazenda: que música é essa? São os calunduns, são práticas dos negros. Aí ele faz todo um discurso a partir do modelo tridentino. O senhor da fazenda muda a atitude, chama os negros e os negros aceitam o batismo católico e abandonam as suas práticas. Mas esse é um exemplo de uma tentativa de imposição do modelo tridentino, mas essa não era a prática tradicional no modelo colonial. Na verdade, havia um grande espaço para uma série de cultos de tradição africana, as possessões, os sortilégios, as curas, as festas, às quais os escravos frequentemente recorriam. Quer dizer, num primeiro momento, a gente sabe, o catolicismo forja, e falar de Brasil e catolicismo era praticamente falar a mesma coisa. Mas havia uma flexibilidade muito grande disso aí e um intercâmbio muito grande entre a tradição religiosa católica e as religiões dos africanos e dos indígenas. O segundo momento, nesse processo de formação do campo religioso brasileiro, se dá no século XIX com a chegada dos movimentos protestantes. Primeiro, os movimentos que vieram com a imigração, a mais antiga experiência de imigração é com os luteranos, em 1824, né? E logo depois o protestantismo de missão, que também teve uma grande luta para se estabelecer no Brasil, e ele se estabelece no Brasil no contexto um pouco antes da proclamação da República, mas no contexto das lutas que vão levar à proclamação da República. O que é interessante observar na questão
referente à entrada do protestantismo no Brasil é que ele vai agora introduzir um segundo elemento na composição do campo religioso brasileiro. Praticamente a gente começa a falar que agora não tem mais a hegemonia ou o monopólio católico. Há um segundo elemento que vai se tornar constitutivo do campo religioso brasileiro, que é a presença protestante no Brasil. E um terceiro momento é a entrada no século XIX, no Brasil, do espiritismo kardecista, que encontrou no Brasil um terreno frutífero para a crença na interação entre o mundo dos espíritos e o mundo material, contribuindo de modo fundamental na formação do repertório religioso nacional. Além disso, com a presença dos orientais e suas diversas tradições, fecha-se o ciclo de formação dessa espécie de grande caldeirão de práticas, crenças e tradições que se apresentam como latentes possibilidades aos atores do campo religioso brasileiro. Então, 3 etapas na formação do campo religioso brasileiro. A primeira etapa no período colonial, com a presença católica, definidora em boa parte da identidade nacional. Um segundo momento, com a introdução de novos atores nesse campo, que é o protestantismo, de missão e de imigração. E um terceiro momento, com a entrada, principalmente, do espiritismo, que tem grande presença na sociedade brasileira. Não tão visível como algumas religiões, mas ele está bastante presente na sociedade brasileira. E, recentemente, no início e meados do século XX, algumas tradições que vêm do Oriente. Então, a análise dos fenômenos atuais no campo religioso brasileiro deve ter em conta esses processos. Por exemplo, a formação dos pentecostalismos e neopentecostalismos coabita com o universo protestante evangélico sem, todavia, afastar-se de códigos católicos e afro-brasileiros. Na origem do campo religioso, portanto, as trocas se complexificam e as religiões, ora mais abertas, ora menos abertas, tendem a se interrelacionar, partilhando o espaço simbólico religioso brasileiro. O Zé Bittencourt Filho, no livro Matriz Religiosa Brasileira, que é a tese dele, que existe uma matriz religiosa brasileira, diz que essa expressão, matriz religiosa, deve ser apreendida em seu sentido lato, isto é, como algo que busca traduzir uma complexa interação de ideias e símbolos religiosos que se amalgamaram no decurso multissecular. Portanto, não se trata, estrito sensu, de uma categoria de definição, mas de um objeto de estudo. Esse processo multissecular teve como desdobramento principal a gestação de uma mentalidade religiosa média dos brasileiros, uma representação coletiva que ultrapassa mesmo a situação de classe que se encontram. O Pierre Sanches, da Universidade Federal de Minas, fala que ao mesmo tempo que existe uma heterogeneidade no campo religioso no Brasil, ele fala que existe também uma tendência à homogeneidade. Quando ele vai discutir essa homogeneidade, ele chama atenção para alguns elementos de espiritualidade, de religiosidade, que parece que você acha em qualquer lugar. Qualquer lugar isso está presente. Então, agora eu passo para um outro ponto que está relacionado, então, com as mudanças que acontecem no campo religioso hegemônico, para a diversidade religiosa. O campo religioso no Brasil atual é um dos campos mais ricos em termos de criatividade e efervescência, apresentando-se em sua complexidade e desenvolvimento acelerado, acompanhando o ritmo de mudanças gerais que se dão nas sociedades atuais. A palavra mudança define o campo religioso atual no Brasil. É um espaço muito fluido, há muita troca, muito trânsito religioso no Brasil.
A mudança que perpassa as diversas expressões religiosas tem a ver com a transição de um campo religioso hegemônico, onde a Igreja Católica Romana ocupava o lugar central, para a diversidade religiosa. Para compreender esse processo de mudança, é preciso identificar os elementos que configuram o campo religioso no Brasil. Primeiro, constatação de que chegou ao fim a hegemonia, quase o monopólio católico. Pierre Sanches, que eu mencionei há pouco, afirma que é preciso reconhecer que passou o tempo em que, para ser considerado brasileiro, o recém-trazido ou recém-descoberto, ou ainda o recém-chegado, devia ser católico ou receber o batismo e professar o catolicismo. Os anos vão passando, as sondagens se multiplicam, os números se dispõem na direção de um irreversível declínio numérico católico. Isso o Pierre Sanches falou no final dos anos 90, início no início dessa década. Parece que se constata uma reação, o Júlio Sabatiero falava isso comigo agora há pouco, principalmente porque na última década houve uma investida, uma reação do catolicismo, principalmente o catolicismo de característica carismática, né? Mas só quero dar um exemplo. Em 1980, 88% da população se declarava católica. Em 1991, 80%. Em 1994, 75%. O Rio de Janeiro, ali apenas 59,3% das pessoas se declararam católicas. Então o Rio de Janeiro é considerado a cidade menos católica do Brasil, pelo menos nas pesquisas até final dos anos 90 e início desta década, né? Então esse é um primeiro fator. Não existe mais a hegemonia, né? Mesmo porque na passagem do século XIX para o século XX, com o estabelecimento do protestantismo no Brasil e com o fato de que se estabeleceu um Estado laico no Brasil e a liberdade religiosa foi aprovada na Constituição de 1891, já se instaurou uma primeira grande crise na Igreja Católica. A Igreja Católica sofreu uma grande crise no século XIX por causa da unificação europeia na Itália e certas consequências daquele processo. No Brasil, também com a legitimação do protestantismo e o status legal da religião existir no Brasil, abre uma grande crise. A questão da hegemonia, a Igreja Católica vai se reconfigurar naquele contexto. Há uma polêmica interessante nesse contexto, estudar a troca, a correspondência do pastor presbiteriano independente Eduardo Carlos Pereira com o jesuíta Leonel Franca, né? Porque no contexto de entrada do protestantismo no Brasil há uma agressão mútua dos dois lados. O protestantismo é identificado como uma modernidade que destrói a sociedade e o catolicismo é identificado como algo que tornou não cristã a América Latina, porque trouxe toda uma mentalidade que, do ponto de vista de alguns missionários, era prejudicial ao Brasil. O catolicismo, segundo esses missionários, foi incapaz de tornar cristã a América Latina, que é diferente da proposta de Edimburgo, que eu vejo aqui anunciada, né? Outra coisa, fim do estrangeirismo, do protestantismo de imigração e missão. Os protestantes, quando chegaram no Brasil, definiram a sua identidade em contraste uns com os outros. O presbiteriano não é batista, ele contrasta com o batista, com o congregacional, com o metodista, mas todos contra o catolicismo. Ele se define como anticatólico. Até bem poucos anos atrás, para a maioria dos protestantes, evangelizar era tornar um católico protestante. Isto era parte do ideário.
Então, o protestantismo se define contra, né? A identidade dele é forjada. Isso, né, por causa da própria história do protestantismo, né? Porque na sua origem, naqueles processos de avivamento que ocorreram na Europa e Estados Unidos, as identidades em negociação tinham como critério de pertença a adesão pela conversão e vida regrada e pela concordância, pela aceitação de um corpo doutrinário tido como verdadeiro e absoluto, né? Então, a busca pela definição de fronteiras claras em ambos os casos torna-se uma marca também no contexto brasileiro. Só que, no contexto atual, já não existe, esse discurso já não tem mais sustentação, e daqui a pouco eu retomo essa questão e por que isso tem a ver. Outra questão que nós temos que prestar atenção nessa consideração do campo religioso brasileiro é o crescimento acelerado do pentecostalismo, né? Que pode estar se estabilizando, mas de qualquer forma, né? O pentecostalismo é um fenômeno que não é só brasileiro, ele acontece na América Latina, ele acontece na África e ele também acontece hoje em grande escala no sul do Pacífico, né? No Brasil, a expansão pentecostal não é recente, não é episódica, né? Ela já ocorre de forma mais intensa há mais ou menos meio século. A passagem, né, em 1950, o Brasil era 75% rural e 25% urbano. Hoje o Brasil é mais ou menos 80% a 85% urbano e 20% a 15% rural. O pentecostalismo, ele acompanha esse grande processo de urbanização no Brasil. Tem que considerar esses aspectos quando se estuda o pentecostalismo, né? E o pentecostalismo, então, vai crescer nesse contexto aí, principalmente nos últimos anos. Os censos demográficos do IBGE, eles têm a seguinte trajetória até o ano 2000. 2,% da população brasileira, em 1940, era evangélico. 3,4% em 1950. 4% em 1960. 5,2% em 1970. 6,6% em 1980. 9% em 1991 e 15% em 2000, ano em que já se somava 26 milhões de fiéis, né? Hoje, né, calcula-se que, somando os pentecostais e os protestantes históricos no Brasil, cerca de 20% da população brasileira se enquadra aí. Vamos supor que o censo que está aí, os dados já estão sendo colhidos, e quando publicados, se eles apontarem 20% e se confirmar os 190 milhões de brasileiros, 192 segundo alguns, isso vai representar 38 milhões de pessoas que se enquadram nesse ambiente chamado evangélico ou protestante, né? Então é um dado que deve ser considerado. Os principais responsáveis pelo sucesso desse crescimento foram os pentecostais, que cresceram 8,9% anualmente, principalmente na década de 90, quando houve uma reação dos protestantes históricos, que eles cresceram 5,2%. Com isso, os pentecostais, que perfazem 2/3 dos evangélicos, saltaram de 8 milhões para 17 milhões. Né? Ou seja, isso estou falando do ano 2000, depois eu venho com outros dados mais recentes, né? Ou seja, essa grande expansão, os pentecostais souberam aproveitar e explorar eficientemente, em benefício próprio, os contextos socioeconômico, cultural, político e religioso do último quarto século no Brasil. Há também a agudização das crises social e econômica, desemprego, o recrudescimento da violência e da criminalidade, o enfraquecimento da Igreja Católica, reações nos últimos anos, a liberdade e o pluralismo religiosos,
a abertura política e a redemocratização do Brasil e a rápida difusão nos meios de comunicação de massa. Os pentecostais, especialmente aquele lado dos pentecostais que são chamados de neopentecostais, sabem utilizar de forma eficientíssima os meios de comunicação de massa, né? Com muita eficiência, né? E dos pentecostais brasileiros, né? A Igreja Universal, que é considerada uma igreja neopentecostal, né? Ela é uma das que mais cresce atualmente na sociedade brasileira. Mas, por exemplo, a Igreja Universal, a Igreja Assembleia de Deus, que representa um pentecostalismo tradicional, Igreja do Evangelho Quadrangular, essas igrejas representam quase 3% dos pentecostais brasileiros. Para ver a visibilidade dessas igrejas, a igreja Assembleia de Deus e a Igreja Universal do Reino de Deus, né? A Igreja da Graça de Deus não é tão, numericamente, não é tão grande quanto a Universal, mas são as que mais eficientemente sabem utilizar dos meios de comunicação de massa, né? Então, a gente tem esse terceiro elemento, que é a presença e a visibilidade do pentecostalismo na sociedade brasileira. Outra coisa que nós temos é as religiões afro-brasileiras e o espiritismo, né? O universo das religiões afro-brasileiras tem suas exigências de alinhamento, né? Nessa ótica, vocês sabem que o que aconteceu, o que acontece, por exemplo, com uma religião como o candomblé. Na Bahia, historicamente, ele foi um fenômeno de resistência. Inclusive, formas de linguagem tradicionais, mesmo do Iorubá, né, são preservadas em alguns terreiros na Bahia, né? Até a linguagem mais tradicional que na África, né? Mas quando o candomblé foi transportado para São Paulo, por exemplo, e no final dos anos, na década de 70 e 80, houve um grande aumento de adeptos do candomblé na cidade de São Paulo. O candomblé já não tinha mais essas particularidades de fenômeno de resistência, mas ele se reinterpretava no sentido de querer ser uma religião universal. Mesmo uma religião como a Umbanda, que é tipicamente brasileira, né? Mais especificamente ela surge no Rio de Janeiro, em Niterói, ela já pressupõe, o candomblé ela já pressupõe o espiritismo, ela já pressupõe parte do universo das religiões indígenas no Brasil. Então a Umbanda é, por excelência, uma religião genuinamente brasileira, gestada nesse amplo campo religioso brasileiro e que consegue tocar certas e que tem um apelo simbólico muito grande dentro desta matriz religiosa brasileira. O espiritismo, embora não se tenha dados, espera-se que com o censo de agora possa ter isso, mas de qualquer forma eu remeto vocês para um professor da Universidade de São Paulo, o Lísias Nogueira Negrão, é uma pessoa que estuda o espiritismo no Brasil, pelo menos para os anos 80 e 90, ele tinha seguro o domínio desses dados. Mas o espiritismo, ele também, ele tem força no seguinte sentido: ele coloca fronteiras, mas ele situa ao mesmo tempo nas religiões próximas da possessão, né, pelo transe mediúnico, e do cristianismo. Por quê? Por causa dos códigos e práticas absorvidas como referência a Jesus Cristo e a utilização do Novo Testamento. Exatamente porque, para muitos espíritas, o espiritismo é uma forma de cristianismo. Não vem em contradição nenhuma, principalmente pelo papel que ocupa no espiritismo
a prática do bem. Vocês sabem que na origem a Umbanda é uma religião que existe para a prática do bem. Normalmente, quando alguém fala que foi a um terreiro de Umbanda e que alguém queria a prática do mal, isso é para turista. Na sua constituição original, ela herda esse elemento da tradição espírita que é a prática do bem. Então, o que eu quero dizer é isso, que há esse fator que tem que ser considerado quando se fala de campo religioso no Brasil. Além dos grupos étnicos minoritários, judeus, muçulmanos, cristãos ortodoxos, budistas, shintoístas, confucionistas e os que são resultado dos movimentos migratórios que colaboraram para a pluralização religiosa brasileira, né? E, finalmente, há um outro fator que tem que ser considerado, que é o crescimento e, ultimamente, o decréscimo, né, do número de pessoas que se dizem sem religião, né? Em 1991, 4,8% das pessoas entrevistadas e do censo falaram que não tinham religião. Em 2000, 7,4%. Parece que hoje há um decréscimo. Há pouco me dizia também o professor Júlio Zabatiero sobre isso. Esse é um fenômeno que tem que ser levado em conta. Pelo menos em setores da intelectualidade brasileira que se dizem que não tem religião, esse fenômeno foi estudado pelo sociólogo carioca Alexandre Brasil Fonseca, que foi professor anteriormente na Universidade de Londrina. Nesse contexto, e considerando também o nosso âmbito de discussão, a gente pode assinalar alguns elementos do campo religioso e da complexidade desse campo religioso no Brasil. Então, primeiro, a crescente preocupação das pessoas com a dimensão religiosa. De um lado, a gente viu profundas mudanças no campo religioso brasileiro, né? E o aparecimento de outras referências e práticas religiosas. De outro, são constatadas profundas mudanças na sociedade que influem na constituição e comportamento dos atores religiosos. Pessoas, grupos e instituições que procuram garantir seu espaço. Outro problema, ao analisar o campo religioso brasileiro, a dificuldade em definir o que seja propriamente religioso, já que muitas concepções e práticas que reivindicam o status de religião. Nesse caso, o religioso se torna bastante amplo e difuso para compreender fenômenos nem sempre especificamente religiosos. Como pano de fundo desse campo religioso, é importante considerar o crescimento da preocupação das pessoas com a dimensão religiosa. Quer dizer, ninguém tem coragem de falar contra a religião, nem José Serra e nem Dilma, principalmente por causa dos acontecimentos no primeiro turno das eleições. Agora, a gente vai esperar um comportamento de devoto desses candidatos. Eles vão, como dizia o Maquiavel, o príncipe deve ter uma aparência de religioso. O velho Maquiavel volta à tona, né? Então, a crescente preocupação com a dimensão religiosa repercute em diversos ambientes. Os próprios meios de comunicação dão destaque a esse quadro. Tanto as igrejas pentecostais e neopentecostais e o movimento de renovação carismática católica encontram espaços na mídia, como também as práticas esotéricas. É necessário esclarecer que a valorização da dimensão religiosa não significa, na maioria das vezes, uma valorização da dimensão institucional da religião. Necessariamente é valorização da dimensão, mas apenas da questão da dimensão religiosa. Ao contrário, a religião da grande instituição, sobretudo no campo religioso brasileiro, apresenta sinais de declínio. Há um grande problema interno nas grandes instituições religiosas. Os seus intelectuais de plantão, né, sejam eles... os seus intelectuais não conseguem articular de forma eficiente
a relação de fé dos seus fiéis com esse momento atual vivido na sociedade brasileira. Há uma crise instaurada aí, né? Isso significa que, para analisar o campo religioso brasileiro numa situação de crise, é necessário considerar a crise vivida pelas instituições religiosas e a eventual decadência do religioso propriamente dito. Na situação atual de crise, de certezas e de relativização generalizada de valores e concepções, como um dos desdobramentos da modernidade, há, em contrapartida, uma busca intensa do sentido da vida humana, no âmbito da religião. Tem gente que não quer saber de igreja, mas ele quer buscar um sentido para a sua vida, né? Então, nesse sentido, primeiro, a crise, né? Há uma situação de crise, né? Uma situação de abandono, né? Uma situação de perda de referências, né? Como dizia nos anos 80 o sociólogo Riesman, da Sociedade Norte-Americana, a multidão solitária. Nós temos de novo a emergência de uma multidão solitária, né? Essa situação de crise que a própria modernidade não consegue mais dar respostas adequadas aos novos problemas colocados pelos desdobramentos socioculturais. E muitos problemas e desafios surgidos na atualidade ultrapassam as respostas e soluções apresentadas pela modernidade e revelam os limites da mesma. Há uma espécie de esgotamento de um modelo de sociedade desenvolvido na modernidade. Ao pretender negar a tradição, o dogma, o passado, a modernidade instaurou um tempo de incerteza, de provisoriedade, de precariedade que são inquietantes. Nesse emaranhado provocado pela crise, a pessoa sente como se tivesse perdido a sua identidade ou então tendo que redefinir a sua identidade numa situação desafiadora de crise, sendo a religião apresentada como uma instância que permite ao sujeito encontrar um ou mais sentidos explicativos para a sua existência no mundo. Nos anos 80 e 90, a gente utilizava muito os instrumentais marxistas, que eu acho interessante, que conseguem explicar as grandes estruturas, sejam religiosas, econômicas e políticas. Mas parece-me que nos anos 80 e 90, as sociologias do modelo do Peter Berger tinham mais eficiência para entender o que pensa um fiel religioso. Tá certo que o Peter Berger de hoje está meio sendo visto de lado, né, depois que ele bandeou para a direita americana. Outra questão é o sujeito, né? No quadro religioso tradicional, centrado na instituição religiosa, as possibilidades do sujeito construir respostas de sentido para a sua vida são poucas. Você está dentro de uma instituição religiosa, ela te orienta, te normatiza, né? O próprio Berger, o Peter Berger, afirma que numa religião de tradição as respostas já estão dadas. E ela explica aos grupos o porquê da existência deles. Na sociedade atual, o panorama é diferente. É preciso outra fonte de referência para entender o mundo. E essa fonte de referência é o sujeito. Nesse caso, a busca pessoal de construção de sentido sobrepõe-se às explicações tradicionais dadas por uma religião institucional, né, na qual a pessoa tem que renunciar à sua consciência individual. O sujeito se apresenta como a realidade que está acima do institucional, na medida em que é ele quem define o espaço de interferência do universo religioso em sua vida e quem produz a religião fora das fronteiras institucionais. A religião. A gente presencia hoje uma nova relação sujeito-religião, na qual o sujeito tem a preponderância na definição das prioridades no âmbito religioso. Então, o primeiro problema é que a religião passa agora a ter um papel importante na busca da identidade pessoal, mas como decorrência do que é chamado privatização da identidade individual.
né? Quem dizia isso era o Antoniazzi, né? No mundo moderno pluralista, é o indivíduo que pode e de algum modo escolhe a sua identidade, determina quem ele é. Dessa forma, é claro que as opções religiosas são marcadas pelo ativismo, o que poderá inclusive aumentar as chamadas adesões parciais. O indivíduo aceita uma parte dos dogmas e da disciplina da religião institucionalizada, mas discorda e rejeita a outra parte. A gente, por exemplo, no âmbito da tradição católica romana, não pode mais voltar ao século XVI, quando a tradição definia o que se devia crer e o fiel não questionava o que se devia crer, ele aceitava aquilo que se devia crer. A autoridade era externa. De fora para dentro se define o que se deve crer. Isso não tem mais valor no mundo de hoje, nesse mundo. Valoriza-se então as questões que estão no nível da subjetividade em detrimento das questões que se referem ao mundo da política. O sistema de sentido, a busca do sentido da vida humana no âmbito da religião é algo em construção e que utiliza vários aspectos da cultura para se expressar, como a arte, o mito, as diferentes formas de espiritualidade. No campo religioso atual, isso se reflete na possibilidade de se criarem universos religiosos abertos para os desejos e intuições das pessoas. A construção do sentido da vida é algo provisório, precário, diluído, diverso, difuso e centrado no sujeito. Os referenciais religiosos ganham também essas características. Para a confusão, a religião traz ordem. Se a confusão é a doença que faz a pessoa sofrer diante dos desafios e de uma diversidade de possibilidades, a religião, escolhida ou construída pelo sujeito, traz a cura, traz a tranquilidade. Ao fornecer uma visão de ordem da vida para o sujeito, a religião torna-se um sistema de sentido que tem um caráter explicativo, né? Ou seja, para quem a segue, ela torna-se um repertório de significações indispensáveis para o enfrentamento dos problemas presentes na realidade e as questões existenciais. Nesse sentido, o conceito de sistema de sentido é útil para entender o lugar da religião no campo religioso brasileiro. E caminhando na direção de uma conclusão desta minha fala, eu queria acentuar ainda uma outra característica, que é a flexibilidade e a dialogicidade. A flexibilidade pode ser medida pela capacidade de movimentar-se no campo religioso, o trânsito religioso brasileiro, atendendo às diversas expectativas daqueles e daquelas que buscam responder às suas inquietações de ordens religiosas. Eu tenho um colega que é pastor, foi pastor numa comunidade na periferia de São Paulo, e ele dizia assim para mim: eu sei que eu não sou pastor daquela comunidade, são vários pastores. Eles ouvem os cultos na televisão, eles frequentam as várias comunidades do bairro, e eu sei que segunda ou quarta-feira eles vão no bairro longe, porque tem uma outra reunião que os agrada também. Há um trânsito. Ninguém é mais fiel àquele... na tradição protestante, o pastor costuma dizer assim: a minha igreja, a minha amada igreja. Ele acredita nisso ainda, né? A dialogicidade, então, é definida como sendo o potencial de uma religião em dialogar com as mudanças mais gerais em curso na sociedade, sobretudo aquelas que afetam o campo religioso, e incorporar elementos de outras expressões religiosas num processo de mixagem religiosa. Então, nessa questão de flexibilidade e de dialogicidade, pode-se acentuar posição predominante dos leigos na produção de bens religiosos. Isso é interessante. Numa igreja protestante tradicional, há alguns anos atrás, o pastor fazia tudo. Em algumas igrejas hoje, ele só aparece na hora de fazer a prédica. Ele tem que garantir pelo menos a prédica, né, para garantir alguma coisa para ele, né? Representatividade dos diversos segmentos sociais na religião, igreja ou grupo religioso.
vínculos mais flexíveis da religião com a tradição, concepção menos rígida do poder religioso e a autocompreensão da relatividade do seu lugar no campo religioso. Você não se vê mais como absoluto no campo religioso. Você sabe que o negócio é meio relativo mesmo. Você é mais um entre muitos, né? E também tem a questão da convivência e aproximação no interior do campo religioso. Mesmo numa situação de pluralismo, há grupos religiosos e religiões que, para sobreviver e se firmarem, fixam-se no fundamentalismo, na intransigência e colocam dificuldades para a convivência e o diálogo com outras religiões e concepções de mundo. No Brasil, este é o caso de muitas igrejas pentecostais, neopentecostais, de alguns movimentos católicos, de alguns movimentos, de algumas igrejas protestantes históricas, né, que assumem uma atitude proselitista frente às outras religiões. E muitas vezes chegam à satanização de outras religiões, o que não é novo no cenário religioso e latino-americano. Isso não é uma novidade, né? Você precisa desqualificar o adversário. Há uma expressão em espanhol que diz assim: quando você se você quer matar um cachorro e manter a sua dignidade, comece a falar mal do cachorro. É mau, é raivoso, mordeu uma criança, né? Aí todo mundo apedreja o cachorro, mata o cachorro e te proclama herói, né? Então existe também uma certa intolerância no sentido de construir a imagem do outro como o inimigo, né? Agora, entre uma posição de abertura para o diálogo e de convivência com o espectro religioso e de aceitação das diferenças, e outra, no outro extremo, de negação a dialogar e reconhecer as diferenças e de conviver com as mesmas, há, sobretudo, entre as igrejas cristãs no Brasil e as religiões, posições diferenciadas. Há expressões religiosas que possuem discursos favoráveis ao diálogo e práticas nem sempre condizentes com os mesmos discursos. Há expressões religiosas que estabelecem com facilidade o diálogo com outras expressões religiosas e concepções de mundo. Há expressões religiosas que selecionam, não explicitamente, os parceiros de diálogo, estabelecendo para isso determinados critérios exclusivistas. E há expressões religiosas que se negam terminantemente a dialogar com as outras expressões religiosas. A dificuldade para dialogar e conviver com os diversos componentes do campo religioso indica dificuldade para dialogar e conviver com o pluralismo, em geral, e com os valores da modernidade. É nesse contexto que se insere esse simpósio. Nesse contexto, então, que nós convidamos todas e todos vocês para debater este assunto tão importante da educação religiosa, porque ele está relacionado com esta situação que eu acabei de apresentar para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. É uma alegria muito grande estar aqui neste momento da abertura do seminário para dizer da existência do CONEGS, né? E, por sinal, a fala que nos foi oferecida agora pelo professor é uma alegria porque diz para nós da necessidade do que nós estamos fazendo, da existência do CONEGS aqui. Estamos aqui na mesa, eu estou nesse momento já terminando meu tempo de presidência do CONEGS, mas temos aqui do lado Dona Ruth, que é membro eterno, vamos dizer, do coração e do tempo, né, que ela participa do trabalho do ensino religioso. Desde quando nós estávamos aqui no estado com o CIELES, né, Conselho de Ensino Religioso. Então, para uma pequena história, né, do tempo do CIELES, para a gente chegar no CONEGS, me parece que o tempo dá para isso, a Dona Ruth está aqui. Eu pedi que ela não poderia faltar hoje, e realmente ela veio, com todas as dificuldades, e ela faz assim todas as nossas reuniões. Por isso, Dona Ruth tem todo o tempo para falar dessa história, tá bom? Tá bom. Muito obrigada e desejo a todos um feliz participação, e eu gostaria de lembrar
que a Gazeta de hoje deu como sendo hoje o dia do ecumenismo, né? E então nós estamos hoje com o dia do ecumenismo. Agora, a Cieres, né, que foi anterior ao Conelis, tem uma história. E, aliás, é uma história muito interessante. E eu, por exemplo, participo dessa história também, né? Eu, por exemplo, sou filha de católico com protestante, né? Minha mãe era católica, mas católica mesmo, né? E subiu o convento da Penha de joelhos. Subia e descia de joelhos. E meu pai, protestante. E ele nos criou ecumenicamente. E aí foi muito interessante que ele dizia para minha mãe: você é mãe e tem direito de criar os seus filhos na sua igreja, mas eu sou pai, também tenho direito. E então, o que acontecia? Minha mãe levava a gente para a missa e depois, quando terminava a missa, meu pai já estava esperando por nós para nos levar para a igreja presbiteriana, para a escola dominical. E então nós assistíamos à missa e à escola dominical, né? Então eu fui criada desse jeito, né? Fui criada assim, meu irmão também. Meu irmão passou a ser pastor, né? E um dia meu pai disse para minha mãe: um dia os nossos filhos vão dizer qual a igreja que querem participar. E nós temos a obrigação de permitir que eles façam a sua escolha. E então nós fizemos a escolha. E aí ficamos com a igreja protestante, né? Mas nunca deixamos de amar a igreja católica. E aí, então vocês vejam por aí que nós temos uma história. E então é interessante, eu me casei no Rio de Janeiro e fui morar em Minas Gerais. Em Minas Gerais nós sofremos muito, porque lá não havia assim ecumenismo, era um negócio muito sério. E então, quando nós depois viemos morar aqui no Espírito Santo, viemos para Baixo Guandu. E então fui morar lá e meu marido era pastor e ele era bem interessado e muito amigo do padre lá, do padre Alonso, grande homem, né, de Deus. E então meu marido era muito amigo do padre Alonso. E um dia o padre Alonso foi à minha casa me convidar para ser a diretora do grupo escolar. Eu disse: mas o senhor está me convidando para ser diretora? A senhora vai ser a diretora. Eu então aceitei. E era interessante, o ensino religioso já havia naquela época, mas havia de uma maneira terrível. E sabe como era? Cada grupo, cada professor, quando batia um sinal, cada professora pegava o seu grupinho da sua igreja e ia para um determinado lugar para receber e para dar o ensino religioso para as crianças. Então, quando uma professora passava pela outra, com os seus alunos, os alunos diziam: ó, você vai para o inferno, hein? Aí eu disse: não, quem vai é você. Não, não sou eu não, é você. Você já está no inferno. Aí era um negócio terrível, né? Então era uma briga terrível, terrível que havia ali. E então eu falei assim: gente, não é possível uma coisa dessa. Aí então eu chamei o padre Alonso e disse: padre Alonso,
nós precisamos conversar. Ou nós acabamos com o ensino religioso, porque está causando muito mal e está educando pessimamente essas crianças. Então, nós estamos criando ódio nessas crianças de um contra o outro. Então, não há razão para a gente permanecer. Ou então, vamos mudar o sistema de ensino. Padre Alonso, então, disse, olha, dona Ruth, a senhora tem todo o direito de fazer como a senhora achar melhor. O senhor está me deixando, então, fazer? A senhora pode fazer. Eu disse, então, nós vamos fazer ecumenicamente. Aí ele, então, disse, não, a senhora pode fazer, não tem problema. E aí, então, nós começamos a fazer o trabalho ecumênico. Então, começamos a trabalhar com os pais, para que os pais entendessem, né? Porque nem sempre os pais entendem muito bem essa questão. E então, nós trabalhamos com os pais, trabalhamos com os professores, para que eles pudessem ensinar as crianças como agir. E assim foi feito. Então, naquela época, o ensino religioso era confessional e muito ligado a cada grupo religioso. Era um negócio terrível, sério. Agora, na década de 70, então já houve uma certa mudança, mas não totalmente. E aí, então, foi criada a CIERES. A CIERES, naquela época, era uma comissão. Não era um conselho, era uma comissão. Era uma comissão de ensino religioso e que só havia católicos e protestantes, mas tradicionais. Pentecostais e neopentecostais, isso nem se falava. E parecia até que nem existia, mas havia muitos já naquela época. E então a CIERES começou a fazer um trabalho mais ou menos, né, já foi fazendo um trabalho assim, mais ecumênico. E aí continuou e foi ampliando, foi aumentando. Mas houve uma mudança também no ensino, porque muita gente não estava gostando daquilo, achava que devia ser realmente um conselho para tratar dos assuntos relacionados com o ensino religioso. E aí, então, eu tenho aqui a lei, né, que diz o ensino religioso, a lei número 9.475, de 22 de julho de 1997. O presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Artigo 33 da Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 33. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Parágrafo 1º. O sistema de ensino regulamentarão os procedimentos para definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para habilitação e admissão dos professores. Parágrafo 2º. O sistema de ensino ouvirão entidade civil constituídas pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso.
esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Então, vejam bem, hoje o Conselho de Ensino Religioso, que é chamado CONERES, né? Ele hoje tem uma abertura muito grande. Hoje nós temos, fazendo parte do CONERES, nós temos católicos, protestantes, temos espíritas, temos o movimento afro, né? Então nós temos de todos, os batistas que eram difíceis de entrar, mas hoje estão também, eles já aceitaram e fazem parte. E qualquer outra igreja, né, que queira, nós já falamos com os pentecostais, se quiserem pode entrar, mas até hoje eles não pediram participação. De maneira, se alguém que estiver aqui for de uma dessas igrejas, pode então falar. A Igreja Adventista também nós já falamos, mas até agora também não, a Igreja Adventista não aceitou fazer parte do conselho. Porque é interessante que todas as igrejas participem, porque o ensino religioso não é o ensino da sua religião, não é o ensino de uma religião, né? Mas é ensino das religiões. Como o nosso amigo fez aí o trabalho muito bom e mostrando os defeitos e os erros, né, que sempre tivemos, mas que podem ser mudados. De maneira que esta é a questão do ensino religioso no Estado e no Brasil. Algumas cidades ainda não aceitaram essa questão ecumênica. Muita gente não aceita ainda hoje, há muita gente que não aceita ainda o ecumenismo. Acha que não, mas esquece que Jesus Cristo foi um ecumênico. Ele viveu no meio de todo mundo, ele não tinha preconceitos. E nós somos preconceituosos. Então nós precisamos ter cuidado, porque a gente precisa trabalhar com todos. E precisamos amar a todos. E então a gente sempre tem que observar que eu e o outro. Eu só posso amar o outro quando eu me amo. Se eu não me amo, eu não posso amar o outro, né? Então nós temos que entender isto. Eu tenho um poema que até eu tinha trazido, mas esqueci de trazer para aqui para a mesa. Eu tenho um que eu fiz, diz lá, eu versus tu igual a nós. Então, nós temos que amar a gente, e para poder me amar, eu tenho que amar o outro. Se eu não me amo, como é que eu posso amar o outro? E se eu amo o outro, eu tenho que me amar também. Eu vou ver se eu tenho aqui e vou ler para vocês aqui. Diz assim, eu versus tu igual a nós. Eu, o que sou? Sou gente que fala, vê e sente. Todos são eu, como a gente com mente e coração que pensa e sente, e se comunica com toda a gente, na alegria e na aflição. Somos solidários com nosso irmão, buscando e levando o amor e gratidão e compreensão a todos aqueles que assim necessitam. Na gramática, há o eu que sou eu, o tu que é ele, e o nós que é a união do eu e do tu. Assim também na religião, há o eu,
e o tu. Nem só do eu se deve falar, nem mais no tu só se pensar, mas o nós proclamar. Quando só se fala do eu, no meu egoísmo estou a pensar. Se só no tu eu falar, esqueço do eu e não sou capaz de em mim pensar. Mas quando falo do eu versus tu, assim estou falando de nós, pessoas que devem se amar e se doar. Então, bem, veja como ela não podia fazer falta aqui hoje, né? O ensino religioso aqui do Estado, ele recebeu a sua resolução de 2009, onde nós participamos, conseguimos acertar algumas coisas na hora de regulamentar, mas algumas coisas nós não conseguimos. Gostaríamos, por exemplo, que já tivéssemos terminado já no Estado, professor que não tivesse a carga horária de formação suficiente para dar o ensino religioso. Ainda deixar uma brecha, parece que não vamos permitir mais para o ano que vem. Que tenhamos professores formados dentro de 360 horas, né? Que não se tenha curso à distância de qualquer jeito. Nós sabemos de curso à distância de ensino religioso, aliás, da ciência, da religião, mas que tem um controle grande do trabalho, né, no acompanhamento. E nós temos até algumas faculdades que estão dando ensino religioso, como a QFTU, está regulamentado, já formou quantas turmas? 5 turmas já, né? A UFES, a nossa Universidade Federal, também no início ela conseguiu trabalhar formando professores. Hoje ela está lá com as suas dificuldades, até a gente conseguir alcançar o que outras universidades já estão fazendo fora do estado, né? Que estão fazendo formação muito boas, né? Qual é o órgão que, vamos dizer assim, vai puxando o ensino religioso, ou melhor, o ensino interreligioso, né? É o FONAPER, que a nível nacional, ele direciona os nossos passos, vamos dizer assim. Agora eu acabei de participar do seminário, o 10º seminário de ensino religioso, que foi em João Pessoa. Muito interessante. Por que nós escolhemos João Pessoa no encontro anterior? Porque João Pessoa tem uma universidade que forma os seus professores, já faz pós-graduação, assumiu a pós-graduação, e já estão no doutorado, se preparando para o doutorado. E a gente percebe que aquela universidade está fazendo uma formação muito sadia, porque estão acompanhando para a passo as orientações do FONAPER. E as nossas faculdades que já estão fazendo essa formação têm entrado por esse caminho. O CONELES, qual seria a missão do CONELES? Perceber quais as universidades, quais as faculdades que querem fazer oferecer esse curso, e nós darmos a nossa contribuição de perceber se todo o programa que ela tem nas mãos está de acordo com o que nós temos de orientação, que são os parâmetros curriculares, né? Eu achei ótimo que foram oferecidos jornais, né, para os professores que gostariam de ter maior informação. A revista Diálogo também é um material que as Paulinas oferecem, mas nós temos a questão legal primeiro, né? Nós não podemos simplesmente pegar qualquer revista, qualquer jornal e começar a distribuir conteúdo, não. Nós temos um livro material chamado Parâmetros Curriculares, e temos esses parâmetros que estão trabalhados numa coleção chamada de Ensino Religioso. Tem, se não me engano, são 20, eu só trouxe 2 aqui, né? Cadernos que dão toda uma base para que se possa formar os nossos professores.
Eu não estou dizendo aqui que vocês vão ser professores, né? Talvez alguns sim, mas pelo menos nós que estamos na frente do trabalho, né? Nós que estamos dentro de igrejas evangélicas ou católicas, né? Precisamos dessas informações mais corretamente possíveis. Por quê? Para podermos ajudar aqueles que querem ser professores. Agora há pouco, alguém se aproximava e perguntava como ela faria para entrar nesse trabalho, né? Quando a gente saiu, terminamos lá em João Pessoa, o seminário, ali está minha companheira, a Maria Lina, que faz parte do trabalho lá na Universidade dos Direitos Humanos. E o seminário contava exatamente com o ensino religioso e direitos humanos. E ela foi, pela universidade, foi participar. Nós, no término lá do nosso seminário, fomos para uma celebração. E a gente procurou qual era a igreja mais próxima de onde a gente estava, na cidade, no centro da cidade. A católica que apareceu mais próxima. Disseram que tinha uma batista muito bonita, mas tinha que pegar ônibus e tal. Aí, e o tempo não dava. Aí, eu vou para a igreja católica, eu disse para ali. Aí, eu também vou. Chegamos lá na porta da igreja. É bom a gente contar os fatos que acontecem nas nossas vidas, porque a Dona Ruth brilhantemente começou bem a fala dela com fatos da vida, né? E fatos da vida falam forte para a gente, né? A vida que precisa um pouco ser olhada para a gente entender tudo que o professor acabou de dizer para a gente aqui na sua palestra inicial. Aí chegamos na porta da igreja, estava lá o padre que ia começar a celebração. Eu nunca vim por aqui, né? Falei, padre, nós somos lá do Espírito Santo, viemos para tal atividade aqui, encerrou-se ontem, e hoje não podemos viajar, viemos a celebração aqui. Oh, muito bem, no final a senhora fala para a gente. No final, eu pensei até que ele fosse se lembrar tantos avisos, não sei se na sua igreja não tanto aviso, mas na católica tem dia que dispara aviso, né? E é bom porque a gente começa a perceber o tanto de trabalho que as pessoas têm para fazer, sem ser só esquentar banco, né? Nós, católicos, falamos, esquentar banco não dá mais, né? Tem que assumir compromisso. Bom, mas ele se lembrou e nos chamou à frente, onde a gente pôde colocar para toda a Assembleia o que nós tínhamos feito lá e o que a gente faz no nosso estado aqui. Terminada a nossa fala, todo mundo bateu palma. A igreja estava assim, todo mundo bateu palma. Inclusive, quando a Maria Lina falou, mais ainda bateram palma, né? Porque uma batista dentro da igreja católica, que negócio é esse, né? E o teto não caiu, né? Quando saímos da porta da igreja, eu estava mais atrás, chegou uma moça, igualzinho você. Como eu faço para me formar para ser professora para o ensino religioso? Vai para a sua universidade, porque aqui tem o que nós lá no Estado do Espírito Santo não conseguimos direito ainda, né? Conseguimos um tempo e agora perdemos aquilo que nós já conseguimos. Aí demos a orientação a ela. Rapidamente chegou um casal. Quem? A sobrinha do Dom Luiz Fernandes, que para quem esteve aqui os tempos idos, né? O Luiz Fernandes é um bispo que eminentemente ecumênico, né? Que nós comemoramos até poucos dias aí no Palácio do Governo. Foi dada uma honra ao mérito, né, pelo trabalho que ele fez aqui na Arquidiocese. A irmã dele tinha vindo de Governador Valadares, se hospedou na nossa casa. E eu tive o prazer de falar com a família que a gente tinha estado com a irmã e que o evento tinha acontecido exatamente bem próximo da nossa casa. Veja como que essa ligação, né, de gente com gente, independente da sua denominação religiosa, é o bastante para a gente ser feliz e fazer o mundo ser melhor. Eu digo isso porque o Fonapé, ele faz esse trabalho muito bem feito. E a gente gostaria que nenhum município do Estado, do Espírito Santo, estivesse fora dos trabalhos de ensino religioso. Cariacica, assim que o Helder tomou posse, e a Célia lá começou a administrar a questão da educação, fez o trabalho de selecionar os professores, mas não selecionou para o ensino religioso. E imediatamente os telefones lá de casa me deixaram doido, né? O pastor foi lá, mas eu tenho o curso de teologia,
Eu posso, eu tenho condições de dar ensino religioso. Meu irmão, você não pode. Nem eu posso. Nem eu que sou do Conélis posso. Porque o curso de teologia é para a sua igreja, para a minha igreja. Para o ensino religioso é um outro curso que se faz. Aí eu liguei para a Célia e tal. Não, porque disseram que tinha perdido a fé. Só pode ter perdido a fé esse prefeito, né? Então, pelo que eu saiba até agora, parece que não perdeu, não. Só depois que tomou posse, eu falei. Mas a Célia tinha dito para a gente que ela tinha deixado para depois das outras contratações, né? Para tomar o ensino religioso com um pouco mais de carinho. Aí nós todos fomos lá, nós do Coned estivemos lá, conversamos, explicamos, juntos criamos o edital para fazer a chamada e as contratações. Por isso a coisa funcionou desde o começo, bem pelo menos nessa última gestão. O município de Vitória começou a querer fazer, mas sem fazer. Você tem alguém no município de Vitória aqui, que é professor? Opa, tá, muito bem. Mas no ano passado, a Terezinha Cravo, para a sorte, né, nos acompanhou a Goiânia para um congresso que nós tivemos lá. E ela entendeu aquilo que a gente aqui falava nas nossas visitas ao município, que não podia ser do jeito que estava se fazendo. Porque o que estava se fazendo era chamar alguém da igreja batista e falar do batista, falar alguém da igreja católica, falar alguém do espiritismo. E os professores se achavam no direito de dar aula de ensino religioso. Não é assim. Uma universidade, uma escola capaz, né, de formar os seus professores é que pode fazer essa formação. O que aconteceu? Agora a Prefeitura de Vitória já fechou aqui, né, Vanderlei, e eu fiquei muito feliz, liguei para a Prefeitura, liguei para a Terezinha, parabenizei o prefeito João Coser por essa capacidade. Aproveitaram os encontros que já tinham dado para os professores e já vão complementando a carga horária para que eles possam ser professores não só na Prefeitura de Vitória, mas em qualquer lugar que estiverem, porque o curso é válido para qualquer lugar. E seria um absurdo que eles ficassem oferecendo algumas coisas para os seus professores que são serviços para a Prefeitura de Vitória, que nem daria aquilo que seria necessário. Então, uma coisa que às vezes faz confusão para o nosso professorado é que pensa que o Conélis é que prepara os professores. Não, o Conélis não tem essa missão. O Conélis tem a missão de perceber se a Secretaria Municipal do Estado, do Espírito Santo, está oferecendo ensino religioso a todos os alunos. Aqui, ó. Pois é. Ela tem a sua resolução e nós acompanhamos. Encontramos absurdos assim. Vamos oferecer o ensino religioso e quem é que quer? Alguém interessado, muito interessado em fazer as economias do seu município, né? Não sei quem, né? Você imagina. Nem que seja o Caixa Forte, tá? Quem queria, né? E induzir as pessoas a não quererem o ensino religioso. Por Deus, é uma lei. Eu não posso burlar a lei. Qualquer lei burlada merece o quê? Punição. Punição. Então, a gente começou a perceber isso. E acompanhar, e orientar, e dizer para o Estado que não se podia fazer essa linguagem, quem quisesse, para assim, chamar os pais, dizer como que era o ensino religioso, para que depois as crianças, os jovens, né, se inscrevessem e assumissem. Mês passado, a Secretaria de Educação tem uma pessoa lá dentro que ela me respondeu que não poderia estar hoje, que ela está no norte do estado ou no sul, um dos dois extremos do estado, acompanhando o trabalho que ela faz. Convidou para uma apresentação de como estava o ensino religioso nos diferentes lugares do estado, que é da Secretaria de Educação. E ela trouxe não só a pedagoga da escola, mas também trouxe um professor de ensino religioso. E eles colocaram para nós como que estava sendo dado.
Uma escola resolveu chamar o pai para assistir à aula de ensino religioso. E era um pai exatamente que não aceitava o ensino religioso, porque achava que ia ser proselitista, e não pode ser, que achava que ia ser fundamentalista, que não pode ser, que achava que deveria ser catequese, que não pode ser. Então esse pai entrou na sala, assistiu à aula e no final disse assim: por favor, inscreva minha filha, porque é esse ensino religioso que nós queremos. Então qual é o ensino religioso que o CONERES, que o FONAPEG, o Brasil inteiro quer que se faça? É o ensino das religiões. O ensino religioso está junto das demais disciplinas do conteúdo programático, como matemática, como história, como geografia, como português. Se eles têm direito dessas disciplinas, o ensino religioso está nesse mesmo contexto, nós não podemos deixar que ele seja dado como um apêndice na escola, mas tem que ser dado para o conhecimento das religiões. E que bom é eu conhecer como que é a vida de um espírita, como que é a orientação dada a um espírita. Quanta riqueza nós já tivemos, independente de estar numa sala de aula ouvindo o professor, só pelos nossos encontros, quanta riqueza nós já percebemos desse jeito de viver a sua religiosidade. Quanta riqueza nós, católicos, batistas, presbiterianos, metodistas, né? Ali, a pastora Daíra acabou de ser agora, né? Quanta riqueza por nós estarmos juntos, né? Nessa luta por ensino religioso, interreligioso. Então, sabemos quem faz essa experiência que vale a pena. E não fazer essa experiência é um prejuízo. Que nós, quando vamos a uma igreja diferente, não perdemos nenhum pedacinho da unha, nem perdemos a nossa fé. Claro, eu tenho que respeitar as faixas etárias, né, para fazer cada coisa. O que eu não posso é dentro da escola é achar que eu possa induzir alguém para a minha igreja. Seria o maior desrespeito. Aqui no prospecto que foi dado para... Não, esse aqui que você não tem. Isso. Aqui está dizendo aqui, colégio, vai ter uns encontros lá né? Colégio Santo Agostinho, não. Santo Agostinho é Belo Horizonte, não é nosso. É Centro Educacional Agostiniano. Mas todo mundo entende que só tem esse aqui em Vitória, né? Sempre nós tivemos diferentes denominações entre nós. De lá já saíram pastores que passaram por lá. Tem gente aqui que tem filho lá. E abrimos a semana, aliás, o nosso trabalho, né, de campanha da fraternidade neste ano, com a presença de várias denominações. Está aqui a representação da Igreja Presbiteriana que esteve presente lá. Então, isso cria um clima de amizade, de respeito. E eu, um dia, estava no supermercado com uma senhora que tinha tido os filhos conosco, que agora tem netos, e era católica naquela ocasião, hoje ela é maranata. Disse, mas, irmã, mudou lá no Agostiniano? Eu disse, o que foi? Porque meu neto está estudando lá, está estudando negócio de espiritismo. Não mudou, o Agostiniano é o mesmo. O jeito da gente estudar agora é estarmos conhecendo as diferentes formas de viver a espiritualidade das pessoas. E uma delas é o espiritismo, a outra é Maranata, na linha do cristianismo, que às vezes é e às vezes não é para muita gente, né? Está mais na linha de uma seita para algumas pessoas ainda, né? Eles não aceitam, talvez não aceitam. Vocês têm algum Maranata aqui? Tem. Algumas pessoas que ainda consideram como uma seita, outros já consideram como uma igreja, já, né? Bom, fato é que o impacto primeiro pode criar interrogações que nós não podemos permitir que dentro de um âmbito... Eu fui visitar uma família uma vez,
só naquela família tinha 8 pessoas e cada uma de uma denominação diferente. E ninguém brigava. Quer dizer que as discórdias são mais na linha das cúpulas, né? E não da convivência diária, né? É para isso, é para esse respeito mútuo, né, que o ensino religioso, interreligioso, está sendo trabalhado, que deveria estar sendo trabalhado em todos os municípios e todos os estados do Brasil. Infelizmente, o Rio de Janeiro, na época do garotinho, da Rosinha, lá fizeram um cambalacho lá, não sei como é que foi, e acabou saindo lá, que é confessional. Já soube que a coisa não é legal. Não é legal mesmo. E também não é legal a forma de ser trabalhado. Há muita rixa, muita dificuldade. Para que isso? Se no mundo nós não vivemos assim, né? Cada um depois, se quiser viver a sua fé, da sua denominação, tem o seu espaço. Eu ainda digo mais, nos espaços específicos de cada denominação, é muito bonito, e é muito sadio, muito saudável, muito de juízo, e a gente também não se acha o melhor de que ninguém. Cada dia mais me convenço, quem acha que o seu telhado não é de vidro, acaba se dando mal. Bem falou o professor, nessa questão ótica agora da política, né? No meio da política, eu assisti o debate da rede de televisão, das redes católicas de televisão. A Dilma, por uma questão de outros trabalhos que ela tinha já programado, tinha avisado, mandou uma carta. Os que estavam lá no primeiro turno, me envergonharam. Desculpe quem é Serra aqui, mas o Serra não entendia de ensino religioso nada, e ele já é governador de um estado. Como é que São Paulo viveu na compreensão de ensino religioso que ele passou lá? Um outro fez a coisa mais absurda, aquilo que Dona Ruth, já no tempo dela, detestou, porque não dava certo, ele disse que é assim agora. Quer dizer, por fora totalmente, né? Então, nós que nos dizemos de denominações diferentes, temos responsabilidade na educação, seja dentro de escola, fora de escola, nas igrejas. Precisamos ter clareza com relação a essas leis, que nós não podemos brincar com elas, né? De fazer um trabalho sério, de respeito, de tolerância e de descobrir que o outro tem um valor, talvez eu ainda não descobri, em mim, na minha denominação. Que o outro é capaz de me fazer enriquecer. E que eu, graças a Deus, não perdi nenhum pedacinho por estar celebrando algum culto dentro de outra igreja. Eu sou católica, todo mundo está vendo, né? Não preciso dizer que eu não sou. Aliás, a irmã Inês Carniato, que é autora de vários livros ecumênicos, né, que as escolas estão, o Estado do Espírito Santo comprou esse material para mandar para as escolas, ela veio fazer no seminário, e a primeira técnica que ela arrumou foi esta: cada um diga o seu nome e qual a sua denominação religiosa. Todo mundo começou a se estremecer, né? Teve gente que não teve capacidade de dizer. Por que eu tenho que me esconder de ser aquilo que eu sou? Eu tenho que ter clareza do que eu sou, verdade? Não preciso me esconder, porque se eu me escondo, é porque eu não sei conviver com outros, será? Não preciso me esconder, eu preciso sim de acolher o diferente com a sua riqueza, ter tolerância com aquilo que é diferença, que às vezes eu não entendo, que o outro entende diferente, né? Enfim, é nessa direção que a gente precisa sempre garantir o ensino religioso. E temos muito material. Agora, no seminário, 10º seminário que tivemos lá em João Pessoa, o FONAPER festejou, comemorou conosco, os seus seminaristas, estávamos lá, o 15º aniversário da sua existência. Então, são já 15 anos fazendo esse trabalho bonito para todo o Brasil. Então, quem ainda não entrou no caminho, precisaria de tomar consciência e entrar. Eu digo, o Estado do Espírito Santo precisa, e nós não temos muitas vezes perna para chegar tanto, né? Porque o nosso trabalho é um trabalho voluntário,
Nós já temos muitas coisas para fazer, não sei, Dona Ruth aposentada, ela arruma mais ainda para fazer, né? Mas queremos que chegue a todos, aqueles de boa vontade, é lógico. Não adianta também implantar o ensino religioso e fazer da cabeça dele o que quer. Eu estive no município da Serra, com toda a nossa comissão. Numa vez que nós fomos, teve gente que saiu da reunião, porque não aceitou. Você estava lá, né? O Frei estava lá. Hoje, ele já entende melhor. Esses são passos também que a gente vai dando, e eu não me assusto de ninguém que sai de perto, porque não quer nem ouvir falar. Mas amanhã eu vou entender que tem que ser assim, não pode mais ser diferente. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês me ouvindo aqui. Talvez eu fale mais com o som do que com conteúdos, né? Porque isso me faz vibrar o coração, e eu aprendi muito nessa convivência interreligiosa. E agradeço ao Vanderlei de colocar esse espaço e dizer que nosso conselho tem vaga para todas as denominações. Bom, é um representante de cada denominação com um suplente, né? O representante e o seu suplente, porque às vezes pode carregar de uma só igreja e não ter outras, né? E temos mais gente que eu gostaria de que ficasse de pé aqui, porque o conselho, o Conélios aqui, tem mais gente, não somos só nós duas, né? Aqui tem a que chegou, conseguiu chegar. Vamos lá. Eliette, fala um pouquinho aqui, o que você faz no nosso Conélios. Boa noite para vocês. Desculpem, eu cheguei um tanto atrasado, eu trabalho do outro lado, bem do outro lado mesmo. Eu dei 1h55 para conseguir chegar aqui depois do trabalho. Então peço desculpa pelo atraso, mas cheguei a ter pena de ver a palestra do professor José Adriano, né? E de maneira que não perdi tudo, né? Isso para mim é muito bom, porque tudo que eu ouvi até agora só serviu para engrandecer ainda mais, né? É o pouco de conhecimento que a gente tem. A gente sabe que sempre é pouco que a gente sabe, e a gente tem muito o que aprender, e nesse momento eu estou aprendendo com vocês. Então, eu faço parte do Conélios, tenho a difícil missão de cuidar do dinheiro do Conélios, né? Tesouraria do Conélios, e sou pedagoga, né? Trabalho para o município de Cariacica e também para o estado. São escolas públicas, e a gente traz, assim, para compartilhar com vocês, além dos agradecimentos, a nossa preocupação, até da fala do professor um pouco, naquilo que eu peguei, que realmente a questão, né, do protestantismo tem se expandido mesmo, e existe uma preocupação da gente enquanto Conélios, que a gente percebe que nas escolas públicas, por exemplo, a maioria delas tem tido, vamos dizer assim, uma maneira que eu vejo de modo negativo, que de acabar introduzindo a religião cristã dentro da escola. Nós sabemos que a escola pública é laica, mas de fato, isso não tem sido respeitado, a lei não tem sido respeitada. Então a gente percebe, por exemplo, nos mínimos detalhes que fazem a diferença no final de tudo. Por exemplo, né, o canto na entrada geralmente é de igrejas, né, cristãs. Geralmente, quando eu falo, é de 99%. E oração na entrada, né, também. E as músicas têm sido cantadas. E a gente fala sempre para os nossos professores de ensino religioso, quando eles estão sendo preparados, que não se pode levar o proselitismo, né, para dentro da escola, que essa não é a intenção. E não é isso que o Conélios defende. E a gente percebe que muitos professores têm essa tendência de continuar fazendo isso, mesmo aqueles que passam por curso de preparações. E isso nos preocupa muito, porque essa não é a intenção. A intenção do ensino religioso hoje é o que a irmã Rita colocou, e principalmente o que a gente tem que lembrar, que é levar o respeito ao outro, a questão da ética, da moral que se perdeu, dos valores familiares. Então é muito mais rico do que tudo isso, né? E é por isso que a gente traz essa preocupação, professor. Realmente isso tem acontecido e tem sido difícil trabalhar as diferentes culturas na escola, porque como você vai trabalhar uma cultura afro, por exemplo, numa escola em que todos os dias pela manhã está fazendo a oração do Senhor, e que a todo momento até as coreografias das crianças estão voltadas para as músicas religiosas no sentido cristão. Então eu trago realmente essa preocupação enquanto professora, pedagoga e enquanto principalmente membro do Conélios. E compartilho isso com vocês com uma preocupação. Sei que muitos de vocês
né, ou alguns de vocês, não sei, talvez estejam se preparando para esse momento, e a gente gostaria então que vocês somassem conosco a ideia de que o que a gente quer é muito mais do que tudo isso, é realmente uma convivência agradável, é o respeito ao outro, respeito às diferenças, é paz, é harmonia, é que realmente as pessoas vivam de uma forma em que elas possam aprender a respeitar umas às outras, para que assim a gente possa construir um mundo melhor. Muito obrigada. Então, a gente mais uma vez agradece a vocês, esta mesa bonita aqui, a cada um que nos acompanhou também nesse trabalho, ao Vanderlei, que tem sempre nos oferecido apoio e, ao mesmo tempo, conosco vai buscando soluções, né? A gente fica muito feliz porque quando procura um curso de ensino religioso, eu tenho certeza que aqui os professores vão encontrar. E o Estado não contrata professor, mas se não tiver o curso. Isso é fato consumável, né? Então, muito obrigado. Que esse simpósio, primeiro, marque realmente a nossa história em relação ao interreligioso.